Fala aí, pessoal, um breve resumo primeiro sobre o que eu falei nas outras aulas. Eu já falei sobre ativo, passivo e ontem eu falei sobre renda e despesa e como essa renda e despesa são categorizadas em renda ativa e passiva e despesa ativa e passiva. E aí eu expliquei melhor o que cada uma significa. Hoje eu vou passar um pouco mais sobre o que é a renda passiva e como a gente começa a criar ela. Como a gente já sabe, voltando aqui, como a gente já sabe, a primeira renda que nós temos é a renda ativa. Nós precisamos trabalhar e como hoje nós só trabalhamos 8 horas por dia, é limitado, depende do nosso tempo disponível para isso. Uma forma de aumentar ela é aumentando o conhecimento, mas isso demanda mais tempo. E aí, outra forma que você pode começar a criar é a renda passiva. Ela é criada a partir de uma parte da sua renda ativa. Você destina uma parte da sua renda ativa para que ela se transforme em renda passiva. Um livro muito bom sobre isso é O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele fala muito sobre isso. Lá ele dá o exemplo de que quando você tiver 10 moedas de prata, não pegue elas, coloque dentro de um cesto e retire as 10. Retire apenas 9. E sempre que você ganhar 10 moedas de prata, você vai, coloca no cesto e tira 9. Assim o cesto ele vai inchando. Porque cada vez que você faz isso, você vai deixando uma moeda lá dentro. E aí você está criando uma reserva. E aí, a partir dessa reserva, você começa a rentabilizar ela e, através da rentabilidade dela, você cria a renda passiva. E aqui eu vou explicar bem detalhado sobre como isso funciona. Valeu? Vamos lá. Então, aqui eu dei um exemplo de um salário de R$1.000. E aí, vamos usar essa característica que ele falou, 10 moedas de prata. Então, vamos pegar, a gente sabe que R$1.000... E o salário é 100%, independente se você ganha 1, 2, 3, vai que você ganha R$10.000. Não interessa. Se você separar ele, pegar em porcentagem, a gente vai estar falando de 100%. Se você pegar 100% e dividir em 10 pedaços, você vai ter 10 pedaços de 10%. E vamos fazer a mesma característica aqui. 10 moedas, então nós temos 10 pedaços. Um desses pedaços é 10%. Vamos pegar 10% desses R$1.000 e colocar para começar a montar a nossa reserva de emergência. No primeiro mês, você vai ter guardado R$100, apenas de R$100. Só que no segundo mês é um pouquinho diferente. O que acontece é isso aqui, ó. Um adendo, eu vou utilizar uma rentabilidade de 1% ao mês para ficar mais fácil o cálculo. Não que a gente consiga 1% ao mês nesse momento atual da economia. Mas, voltando aqui, no segundo mês, você tem os 100 do mês anterior, os 100 do mês atual e mais R$1, que é dos 1%. 1% de R$100, R$1. Então no segundo mês você tem 100, que é o principal que você aplicou, R$1, que é os juros, e mais 100, que é a segunda aplicação que você está fazendo. No terceiro mês, você tem 201 mais 2 mais 100. Por que 201? No mês anterior você não aplicou 100 e você já tinha 100 e você ganhou mais R$1, então 201. E aí no terceiro mês você tem 201 mais os juros de 1% em cima dos 201. Aí, para facilitar, eu vou tirar os centavos, vou pegar só o principal. Então, seria R$2 de juros, mais os R$100. Então, no terceiro mês, você vai ter 303. No quarto mês, você vai ter os 303 mais 3 mais 100. E aí, aqui no quarto mês, você vai ter 403, 406. Então, no
quarto mês, você tem R$ 406. E aí você começa a ver os juros compostos funcionando. No quinto mês, você tem os 406 do mês anterior, mais R$ 4 de juros, mais 100 que você está aplicando. No mês 6, vamos seguir aqui rapidinho, só para facilitar. Ó. No mês 4 você tinha 406, e aí você ganhou mais R$ 4 no mês 5, mais os 100. Então 6 mais 4, 10. 4 mais 5, 4 mais 1, 5. 510 mais 5 de juros, mais 100. E assim você vai acumulando esse patrimônio. Porque no mês 6 você não guardou R$ 100. Você guardou R$ 106. Por quê? 105, desculpem. Por que você guardou 105? Porque 100 você guardou ativamente e os 5 você ganhou de juros. Se você continuar essa conta perpetualmente, isso vai ficar gigantesco. Mas o segredo aqui é você começar a aplicar muito e depois você vai diminuindo. Esse é um exemplo que você pode seguir. Por exemplo, eu vou fazer aqui agora, ó, esse é com o modelo de R$ 100. Mas imagine que você conseguiu cortar alguns gastos em casa, conseguiu não pagar Netflix, várias coisinhas de 20, 30 reais aí, que se você juntar você consegue mais R$ 100. Então vamos embora. E agora você, em vez de guardar 10%, você guarda 20%. $20 dos 1.000, isso aí mesmo. 200. Então no primeiro mês você só tem o principal que você aplicou, R$ 200. Ok, segundo mês já começa. Você tem os 200 do mês anterior, mais 2 de juros, mais 200 do mês atual. Então você tem 402. Se ligou aqui, ó? 200 do mês anterior, R$ 2 de juros, mais 200 desse mês, do segundo mês. E aí vamos para o terceiro. Você tem os 402 desse mês aqui, ó. 200 mais 200, 400 mais 2, 402. 1% o primeiro dígito aqui, ó. 4. Eita lasqueira. Não consigo escrever dessa forma. E mais 200. Então no terceiro mês você já tem 402 mais 4 mais 200. Se ligou? Aqui você tem um total de 4, 5, 6, 606. Então no quarto mês você vai ter 606 mais 6 mais 200. Se ligou? Então 606, que é o principal. Por quê? Porque no mês anterior, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonito. No mês anterior, você tinha 402, né? Que era o acumulado aqui, mais os R$ 4 mais 200. A mesma coisa segue. Você guardou 200, os juros guardou mais 4 e você já tinha 402. E agora você tem 606 aqui. 606 mais 6 mais 200. E aqui você vai ter 6, 7, 8, 6, 6, 12, 812. Mais 8 mais 200. 812 mais 8 mais 200. 200 que você está guardando, de 20%. 8 dos juros em cima dos 812. E os próprios 812. 8 mais 2, 10. Então aqui a gente vai ter, no sexto mês, a gente vai ter 10. E aí, 12 mais 8, 20. Aqui, ó, a gente guardou R$ 1.000 e a gente tem mais R$ 20 de juros.
Só que aqui a mágica começa a acontecer, olha. Aqui vai ser 10.200. Então, a partir daqui, todo mês você vai ganhar acima de 10. Se você parar de guardar, digamos, você não guarda mais nada aqui, ó. Daqui pra lá você não guarda mais nada. No 7º mês, você vai ter 10.30. No 8º mês, você vai ter 10.40. No outro mês, você vai ter 10.50. E assim vai indo. Mesmo se você parar de guardar dinheiro, esse dinheiro vai continuar rentabilizando ali. E aí você vai ter, aqui no caso, 10 reais por mês. Então se você tivesse R$1.000 e uma rentabilidade de 1% ao mês, todo mês você ganharia 10 reais a mais. Tem noção disso? Imagina isso num patamar maior. Você vai guardando 200 ao mês. Ou, agora vem a minha sacada para vocês, peguem o 13º salário, pega o 13º salário, que é equivalente ao seu salário, e aplica ele. E esquece, deixa ele para o próximo ano. Deixa ele lá rendendo. Pega ele como principal e depois, por mês, você vai guardando os 10%, que seria uma moeda de prata. E aqui eu vou fechando minha aula. Valeu, vamos ficar até a próxima.